Bom dia. Então vamos lá. Hoje é dia da gente falar sobre o livro Arrume Sua Cama. Coronel William McRaven. Ah, confesso para vocês que assim, é um livro que a primeira vez que eu vi ele, eu falei assim, cara, não tem nada aqui nesse livro que vai me agradar, porque eu vi ele minha história com esse livro, eu vi ele num evento, 2016, e uma pessoa falou assim, esse livro é massa e tal, é dos SEALs, Navy SEALs, né? Que são as Forças Especiais da Marinha Americana, e o livro é incrível e tal. Eu falei, esse livro não vai mudar em nada a minha vida. Tem uns livros que a gente olha assim, às vezes a gente julga pela capa, né? Por isso que diz, não julgue o livro pela capa. E aí eu comecei então o hábito da leitura ali em 2016, naquela fase, né, tensa, e um dia passei e vi ele. Falei, cara, vou comprar. Nossa, que livro, cara. De lá para cá eu li ele mais de uma vez por ano, só para vocês terem uma ideia. Porque é um livro fácil de ler, mas com profundos aprendizados. E eu gosto de livros assim, sabe? Livro dinâmico, livro que te coloca para pensar. Pelo menos é o que ele faz comigo. Livro que te provoca, às vezes, igual o Metanoia 21 Dias, que a gente vai ler também do Bispo, tem essa característica. Frases ali que vão revirando teu espírito, né? E esse foi o livro Arrume Sua Cama para mim. É um livro que ele revira meu espírito. A história é bem interessante, mas eu não vou me ater a ela, eu vou me ater mais aos aprendizados. E eu penso que disciplina é o que ele fala, é a ponte entre quem você é hoje e o legado que você foi chamado para construir. Se eu fosse colocar um título hoje, na live de hoje, eu falaria que esse é o título. Disciplina é a ponte entre quem você é hoje e o legado que você foi chamado para construir. Senhoras e senhores, ou senhoras, né? Porque os senhores eu acho que estão dormindo ainda. Se você quiser mudar o mundo, o grande segredo é começar arrumando sua cama. Essa frase, ela me acompanha desde a primeira vez que eu li esse livro. E teve um outro fato também para completar. Eu já queria ler o livro, mas aí o bispo JB um dia pregou essa palavra e usou esse trecho. E ele disse: se você quiser usar o mundo, mudar o mundo, comece arrumando sua cama. Eu falei, uau, se ele está falando, ele já leu o livro. Aí foi quando eu virei realmente a chave e comecei a ler o livro. De maneira bem prática, se você não vencer na vida privada, você não vence na vida pública. Não tem como você vencer lá fora sem vencer aqui dentro primeiro. Por isso o papo é sobre arrumar sua cama. Que a cama é o primeiro lugar do mundo que você acorda, que você abre os olhos e é para lá que você volta todo dia. Então, é, organizar esse ambiente, é a certeza de que ao voltar para sua cama você tem um lugar para descansar. E ao organizar esse ambiente na primeira hora do dia, é a certeza de que você começou o dia organizando as coisas. Interessante isso, porque a gente volta no tema da disciplina, né? Que foi um dos melhores livros que a gente leu, foi Disciplina é Destino, do Ryan Holiday. É, e aqui ele está falando disso também. Disciplina, faz todo dia, repete todo dia. Arrumar a cama não é sobre só a cama, é sobre quem você se torna todos os dias, né?
Quem você se torna todos os dias? Não dá para ser grande em um dia e falhar os outros dias. É o hábito da academia, é o hábito da alimentação. Poxa, ontem eu peguei meus exames, cara, e eu lembrei que um dia minha gordura visceral esteve acima de 20. Hoje ela está em 10, 2 anos, sem monjara, sem monjara. Ainda não conversei com o monge Jairo, mas eu apliquei muita disciplina. E aí ontem, vendo o resultado dos exames lá, eu falei, caramba, Deus é bom, mas a gente precisa realmente assim de um nível de entrega para poder viver o resultado que a maioria das pessoas não quer ter, né? Em 2 anos eu precisei não só arrumar a cama todos os dias, né? Mas eu precisei não comer muita coisa que eu queria comer. Eu precisei ter muitas disciplinas que eu não era o que eu queria fazer. Ninguém gosta de arrumar a cama todo dia. Ninguém gosta de malhar todo dia. Ninguém gosta de comer bem todo dia. Tem dia que dá vontade de chutar o pau da barraca mesmo e falar assim, cara, perdão da, da frase, mas tem dia que dá vontade de ligar o dane-se no mundo e falar assim, cara, não vou fazer isso mais não. Mas é nesse dia, cara, nesse dia, quando você consegue manter a disciplina, que as pequenas vitórias começam a construir uma mente que se torna invencível. Arrumar a cama todo dia é ter pequenas vitórias que constroem uma mente invencível. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco pode ser colocado sobre o muito. Então, acabou de entrar a Paty aqui, a Paty também está aí nessa batalha pelo percentual de gordura, né? Eu estava falando que 2 anos eu saí de acima de, estava com 28, 20, já cheguei a 28% percentual de gordura visceral. Ontem eu fiz o exame, bateu 10, né? Cara, mas é uma jornada de 2 anos de muita disciplina, muita disciplina. A gordura corporal chegou em 20, a meta é chegar em 15, era 38. Meu Deus do céu. É loucura. Aí você olha e fala, é muito trabalho. Mas quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Então, senhoras e senhores, meu conselho para você é, se você quiser mudar o mundo, comece arrumando sua cama. O John Maxwell diz que você nunca muda a sua vida até você conseguir mudar alguma coisa que você faz todos os dias. Eu sei que tem muita gente disciplinada aqui. A Miriam, por exemplo, tá aí. A Miriam tem uma super disciplina com atividade física. Cada um aqui tem uma área que tem disciplina. Mas eu quero provocar vocês a se tornar uma versão melhor para essa estação, sabe? A realmente se tornar a pessoa que você nasceu para ser, a pessoa das vitórias diárias. Deus tem um palco para cada um de nós na jornada da vida. Em algum momento você vai brilhar em algum lugar que Deus te chamou para brilhar. Mas o grande desafio é brilhar todo dia no privado, onde ninguém está vendo. O Ryan Holiday, ele fala que disciplina é destino. Então, a gente fala muito de destino, né, de propósito. E se disciplina é destino, então se eu quero encontrar meu propósito, o básico é arrumar minha cama. E lembre-se, eu não estou falando sobre arrumar a cama fisicamente somente, tá?
Porque tem pessoas que têm, às vezes, um funcionário que pode arrumar a cama, mas. E as outras disciplinas, pequenas disciplinas diárias que só dependem de você? Como que isso? Como que é isso? O Tim Havieck, do livro Segredo da Mente Milionária, ele diz que como você faz qualquer coisa, como você faz tudo. Então, se você começa a ter disciplina nas suas atividades físicas, você vai ter disciplina nas outras áreas. Se você começa a ter disciplina, talvez um bom hábito seja. Por que que os CEOs fazem o cara arrumar a cama todo dia? Porque se você começar vencendo a disciplina de arrumar a cama todo dia, vai ficar mais fácil você ter a disciplina de treinar todo dia. Vai ficar mais fácil você ter a disciplina de suplementar todo dia. Vai ficar, sabe? É muito sobre você aprender a começar o dia no controle, cara, e não reagindo às coisas. Tem gente que começa o dia nas redes sociais reagindo às emoções que são geradas pelos reels de notícias e não sei o que e tal. E se tu abrir agora as redes sociais, tu vai encontrar feminicídio, e CPMI do INSS, provavelmente tu vai encontrar o Banco Master, tu vai encontrar um monte de coisa, só que tu não vai encontrar aquilo que te coloca na tua melhor versão, entendeu? Agora, se você abrir mão, às vezes, dessa reação ao mundo e você se coloca no controle da sua vida primeiro, poxa, você acorda, você arruma a cama, você faz um devocional, você participa de um clube do livro, você ajusta a frequência. Eu tenho certeza, cara, toda vez que a gente passa aqui pelo clube do livro, eu já começo o dia muito melhor, muito melhor. Eu gostaria muito de fazer ele todos os dias de novo, mas eu acho que foi uma boa estação, uma boa estação. A pergunta que eu tenho para te fazer é: a tua rotina hoje, ela tá te fortalecendo ou tá te enfraquecendo? Para pensar nas coisas que você faz nas primeiras horas do dia. Fortalece você ou enfraquece você? Então, de maneira bem prática, senhoras, quando vocês acordarem amanhã, arrumem a cama com excelência. Enquanto estiverem arrumando, façam uma declaração poderosa, dizendo: eu governo o meu dia antes que o dia me governe. Eu governo o meu dia antes que o dia me governe. Eu governo o meu dia antes que o dia me governe. É sobre assumir o papel de protagonista da sua vida. Outro ponto interessante: você não vai vencer sozinho, cara. Você não vai vencer sozinho. Não dá. A gente valoriza pouco, às vezes, os amigos, mas os amigos são fundamentais na jornada. Eu não conheço ninguém que venceu só. No treinamento dos SEALs, ninguém vence só. Na vida real, ninguém vence só. E aqueles que tentam vencer só, eles acabam se quebrando. Tem dia que os amigos são, como eu posso dizer, um bálsamo. Tem dia que os amigos são uma força. Tem dia que os amigos são a alegria que falta. Ninguém vence só. Ninguém vence só. A Bíblia fala que melhor é serem dois juntos do que um, porque tem melhor resultado essa jornada com amigos. A Bíblia fala que melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Os SEALs,
Eles entenderam que andar junto não é só sobre um apoio emocional, é sobre uma aliança estratégica para você construir uma jornada, para você trilhar uma missão, para você ir em direção ao seu destino. Seus amigos representam muito do seu destino. Me diga quem são as 5 pessoas que você anda e eu vou dizer para você aonde você vai chegar. Você é a média das pessoas que você se envolve. Para onde elas estão indo determina muito para onde você vai. É igual o próprio casamento. Casamento ele não é sobre um apoio emocional, cara. Casamento é essas. Você tem níveis de alianças estratégicos para construir seu destino. O casamento é uma das alianças estratégicas do destino. Amigos são alianças estratégicas de destino, sabe? Mentores são alianças estratégicas para a construção de destino. Mas aí a pergunta é: quando você está com as pessoas, você está construindo junto? Ou você fica o tempo todo competindo com as pessoas? Inconscientemente, tem gente que entrou no modo competição a vida toda, cara. E eu posso dizer para vocês que eu conheço bem isso, porque eu já fui extremamente competitivo em tudo. E eu estava refletindo durante a leitura desse livro, sabe? Até que ponto vale a pena essa vida de competir em tudo? Seu casamento é uma multiplicação, uma soma? Ou seu casamento é uma divisão de energia? No livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill fala que os casais seriam mais bem-sucedidos se ao invés de ficar brigando, eles trabalhassem em equipe. Tem muito casal vivendo crise porque não sabe jogar como time. Tem muita empresa em crise porque não tem time. Tem amizades que estão entrando em crise porque não sabem trabalhar as forças uns dos outros a favor do destino. Então, hoje, senhoras e senhores, entrem no modo honra, honrar as pessoas que caminham com você, honrar os mentores que Deus colocou na sua jornada, honrar os discipuladores que caminham com você, honrar os amigos, honrar o cônjuge. Honre seu cônjuge hoje verbalmente. Honre seus familiares, as pessoas que estão, seus filhos, verbalmente. Faça hoje um ato de honra verbal, publicamente, às pessoas que estão trilhando a jornada com você. Chegue para elas e declare o propósito em conjunto, sabe? Olha, nós vamos chegar lá e você faz parte disso. E eu não vou sozinho, eu vou com você. E nós vamos vencer e Deus está conosco e sabe, tem dia que a gente precisa voltar para esse lugar de declarar para as pessoas que estão trilhando a jornada com a gente o quanto elas são importantes. Por exemplo, o Clube do Livro é um ambiente que eu preciso honrar, porque vocês me esticam semanalmente. Vocês me esticam intelectualmente, vocês me esticam emocionalmente, vocês me esticam espiritualmente. Eu preciso me preparar em todos os âmbitos aqui para poder falar. Eu construí amizades no Clube do Livro, eu construí relacionamentos de mentoria no Clube do Livro, eu construí relacionamentos profissionais no Clube do Livro. Poxa, a partir de um ambiente que começou com a inscrição de 97, R$ 129, né? 127, R$ 129 por mês, sei lá. Eu nem lembro quanto que era a primeira inscrição lá, mas a gente conseguiu construir um ambiente saudável, cara. Um ambiente de bons amigos, um ambiente que ora uns pelos outros, sabe? E isso é uma das grandes bênçãos da vida. Você saber Tiesa, que você não está vivendo uma batalha só, porque tem gente que vai estar lado a lado, ombro a ombro com você, tem gente que vai estar de joelho por você, tem gente que vai estar
Sabe assim, aqui, né, acho que você sentiu isso aqui dentro do Clube do Livro. Você foi uma das pessoas que acessou muitas amizades, muitos relacionamentos. Anne, cada um que está aqui, acho que a turma que está aqui, todo mundo hoje tem um acesso de. A gente teve a Cris aí nos eventos, cada evento a Cris se envolvia para ajudar e tudo. E a gente, cara, a gente tem uma amiga aqui para fazer as coisas, né? Roberta, Paula. Então a gente tem aí um time de pessoas incríveis. Minha sugestão é que você, para dentro de casa, é você conseguir tirar um momento para fazer um alinhamento hoje. Aproveita esse momento que nós estamos falando de a importância dessa aliança estratégica. Senta com teu cônjuge hoje ou com os teus amigos e faça um alinhamento, alinhamento financeiro, alinhamento espiritual, alinhamento familiar, alinhamento emocional. De vez em quando a gente tem que sentar com os amigos e dizer assim, cara, espiritualmente você está indo para onde, cara? Você está indo para onde espiritualmente? Ah, eu não quero essa vida. Então, cara, então a gente está indo em destinos diferentes. E o reino dividido não subsiste. Eu quero perto de mim os amigos que são amigos de Deus. Essa é a minha frase. Vocês sabem, eu já falei isso muitas vezes no Clube do Livro. Eu quero ser amigo dos amigos de Deus. Não estou preocupado com os religiosos, tudo bem? Vamos deixar uma coisa diferente, porque os fariseus eram os mais religiosos e os que menos andavam com Jesus. Eles perseguiam Jesus. Eu não estou procurando gente religiosa, eu estou procurando amigos de Deus. Os amigos de Deus sabem o poder da honra, sabem o poder da declaração, sabem o valor das alianças. Os amigos de Deus acreditam no sobrenatural. Eles valorizam os tempos de crescimento juntos. Os amigos de Deus amam. Os amigos de Deus buscam a paz. Terceiro lugar, aprenda a abraçar o desconforto. Abrace o desconforto. A vida não é confortável. Vou te falar uma frase que talvez, eu não sei se você já parou para pensar, mas quando você entra no teu propósito, você encontra um lugar desconfortável. O lugar do propósito é seguro, porque quem está no propósito está no centro da vontade de Deus. E aprende uma coisa: o lugar mais seguro do mundo é quando você está no centro da vontade de Deus. Mas o lugar mais desconfortável é o lugar do seu propósito. Porque quando você está chegando no lugar do seu propósito, a vida não fica mais fácil. A vida melhora porque você fica mais forte. Você fica mais forte. Você fica mais sábio. Você fica mais equilibrado. Você tem mais domínio próprio. No lugar, o desconforto te coloca nesse lugar, sabe? Eu fiz um post lá no Stories ontem e fiquei pensando, cara, desconfortável, mas fiz um postzinho aqui, ó, 2 anos. Aqui eu tô mais forte, aqui eu tô mais estruturado, aqui eu tô mais equilibrado na mente, aqui eu tenho mais disciplina, aqui eu tenho mais, sabe, lugar do. Só que é muito desconfortável, né? Não é não, Paty? Treinar é massa, mas tem dia que é chato pra caramba. Tem dia que não é legal, cara. Mas vale a pena. A Bíblia fala.
No mundo vocês vão ter aflições, cara, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, e se Jesus venceu, a gente também pode vencer. Senhoras e senhores, não tem nada que vocês não possam vencer. O que você precisa a partir de hoje é abraçar o desconforto. Você precisa abraçar um estilo de vida de sacrifício. Amar é muito mais sobre sacrifício do que sobre benefícios. Vamos falar do maior amor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O maior nível de sacrifício de Deus foi entregar o que nenhum de nós teríamos coragem de fazer. Então eu não estou te convidando aí ao maior nível de amor. Eu estou te convidando a elevar o seu nível de amor. Viver um pouco mais de sacrifício. Napoleão Hill tem uma frase que eu gosto muito. Toda adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente, e eu acrescento, ou maior. Quando você aprende a amar o desconforto, você aprende a viver os benefícios. Ser disciplinado é muito desconfortável ou pouco, Filipão? É muito, muito. Mas disciplina é destino, disciplina é liberdade, disciplina é vida, disciplina é crescimento, disciplina é alegria, gente. Mas é muito desconfortável. Então, se você quer coisas boas, perfeitas e agradáveis, abrace o desconforto, abrace a disciplina. Você é o tipo da pessoa que fica evitando o desconforto ou você usa o desconforto como combustível para a sua vida? A situação que você está vivendo, por mais adversa que ela seja, ela tem algo poderoso para te entregar. Ela vai te deixar mais forte, ela vai te deixar melhor, ela vai te deixar mais firme, ela vai te aproximar do teu propósito. Deixa eu te falar, sua dor está te preparando para poder viver o seu maior propósito. Não deixa a sua dor te parar. Não deixa a dor te bloquear. Não é sobre isso. A sua dor, ela tá te preparando, ela tá te treinando. Aonde você mais sangra hoje é aonde você vai ser mais usado amanhã, cara. Abraço o desconforto. Escolha hoje fazer algo difícil que você tem evitado, sabe? Escolha hoje fazer algo que você está sem vontade de fazer, mas que você sabe que precisa fazer, porque faz parte da sua entrega. Deus não vai fazer a sua parte. Deus não vai fazer a sua parte. Escolha hoje abraçar o desconforto. Quarto lugar, tem dias que são escuros, cara. Existem dias muito escuros. Mas lembre-se, você não pode parar. Eu vivi dias bem escuros nos últimos anos da minha vida. E são dias que as tempestades internas, elas vêm dentro da gente. Meu Deus do céu, a gente fala, cara, eu vou quebrar. São dias que você encontra os amigos e parece que a voz deles é um eco. Você não consegue absorver o que eles estão falando. Parece que eles não entendem a sua batalha. São os dias escuros. Paulo fala: revesti-vos, pois, da armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau. Cara, todo mundo tem um dia escuro. O dia mau é o dia que você recebe uma notícia dolorosa. O dia que você perde alguém que você ama. E tem gente que não consegue suportar o dia mau.
O dia que você quebra, o dia que alguém frustra você a um nível de frustração que você imaginava, você não imaginava que iria viver novamente. Mas seja nos dias bons, a gente tem que aprender a dar bom dia para o Espírito Santo. Mas nos dias maus, a gente tem que aprender a ouvir ele dizendo: não se esquece, eu tô aqui. Você não tá sozinho. Você não tá sozinha. Eu vou te ajudar a escalar essa montanha, sabe? Eu vou te ajudar a escalar cada pedacinho dessa jornada que você está vivendo. Vai dar tudo certo. No dia mal, parece que você vai olhar para o lado e você vai ver assim água para todo lado. E você está no meio de uma ilhazinha e você fala assim, meu irmão, como é que eu vou sair daqui, cara? Ei, não é só com você. Alguns dias vão ser ruins com todos nós. Não- eu estou dizendo que isso aqui não é exceção, isso é regra. É regra. Eu acho que só comigo que já aconteceu um dia ruim aqui, né? Acho que só comigo, aquela notícia que quebra as nossas pernas, literalmente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se o dia ruim não é exceção, o dia ruim é parte do processo. E a Bíblia diz, sabe o que sobre esse dia? Que você vai chorar nele. Você vai chorar. Mas que o choro vai durar uma noite. Mas que no outro dia de amanhã, no dia amanhã, vai vir a alegria. O choro vai durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Homens fracos, mulheres fracas, param no dia ruim. Mulheres fortes, homens fortes, eles permanecem firmes no propósito. E eu sei que nessa live aqui, tem pessoas que talvez estejam vivendo o pior momento da sua vida hoje. O dia mais difícil. Mas, por favor, não para, cara. Não para. Continua. Continua firme. Deus tem algo para você. Sabe, nos dias ruins, crie protocolos que vão te manter mais conectado em Deus. Eu tenho alguns protocolos para os dias ruins. Nos dias ruins, eu gosto de acordar e ouvir um louvor assim inspiracional pela manhã. Nos dias ruins, eu gosto de ler a Bíblia, salmos, porque tem salmos que são quase que um grito da alma num dia ruim. Nos dias ruins, eu gosto de declarar palavras boas. Então, um louvor é um protocolo para um dia ruim. Mas, por favor, não coloca aqueles louvor assim. Você está num dia ruim, você coloca lá, eu quebro meu vaso? Não, coloca um louvor assim, cara, de que te tira daquele lugar, entendeu? Salmos e Provérbios, exatamente, Miriam. Para dia ruim são dois protocolos maravilhosos. Mas no dia ruim mesmo, cara, orar salmos é um negócio mágico, no sentido de transformação interna que a atmosfera cria em você quando você ora salmos. Sabe? Atividade física nos dias ruins ajuda muito, cara. No dia ruim, você conseguir fazer um treino no dia ruim, quando você termina, seu corpo está em outro estado. No dia ruim, as ações, por mínimas que sejam, elas vão te colocando em um lugar de você não vai parar, você vai vencer, você vai chegar, é como se você estivesse dizendo para o seu corpo, eu continuo acreditando em você mesmo que o dia esteja ruim. É como se o Espírito estivesse dizendo para você, eu continuo aqui mesmo que o dia esteja ruim.
Então você precisa de uns protocolos para vencer esses dias ruins. E eu preciso avançar. Quinto tópico que eu quero falar hoje. Coragem não é ausência de medo. Senhoras e senhores, coragem não é ausência de medo. Alguém disse que o coração de um homem guerreiro é uma fortaleza impenetrável que protege os valores que o definem. Mas ninguém disse que dentro desse coração não tem medo. Na verdade, os corajosos, eles precisam lidar com seus medos e continuar mesmo quando tem medo. Porque a coragem, ela é sobre agir com medo. Sabe quando você conhece um corajoso? Quando o medo bate na porta. Porque se ele não tem medo, é só um seguro. Eu tô seguro, eu não tô nem aí, eu não tenho medo, eu tô seguro que eu vou vencer. Por exemplo, para algumas coisas na vida, eu sou um cara seguro, eu não tenho medo. Mas tem outras que o medo bate na porta, cara. E aí eu preciso ser corajoso. Deus olhou para Josué e disse assim: Josué, seja forte e corajoso. Não temas e nem te desanime. Por quê? Porque Deus sabia que lá na hora que Josué chegasse na terra, ele ia encontrar um nível de desafio, Felipe, que ia abalar o emocional, cara. Os caras eram fortes, os muros eram largos. Não tem como não sentir medo quando você chega num lugar que os homens têm 3 metros de altura. 3 metros de altura, irmão. Tem noção? Os caras com 3 metros de altura, 3,75 m, algumas medidas chegam lá nos filhos dos gigantes, dos Enaquins, habitavam nas regiões montanhosas lá da Terra Prometida. E Deus olha para os caras e fala assim: sejam fortes e corajosos. Ó, sejam fortes, porque vai precisar de muita força para tomar algumas coisas na sua vida, cara. Tem coisa que você só vai conquistar se você for forte, irmão. Para de atribuir para Deus a responsabilidade que é sua. Senhoras, parem de atribuir para Deus aquilo que depende da sua força. E tem coisa que vai demandar coragem, porque vai dar medo. Você não precisa estar pronto para vencer. O que você precisa é aprender a estar posicionado. Posicionado. Eu até quero sugerir hoje que vocês façam alguma coisa que precisa de coragem nos próximos dias. E às vezes pode ser uma decisão que você precisa tomar, que precisa ter coragem para tomar. Coragem é fazer mesmo com medo, lembra disso. Às vezes não é uma decisão, mas é uma ligação que você precisa fazer. Você está prolongando, prolongando, prolongando. Perdoar alguém às vezes é um ato de coragem, né? Às vezes é um posicionamento que você precisa ter em alguma coisa. Faça nos próximos dias. Faça hoje ainda, se possível. Alguma coisa que precisa de coragem. Sexto ponto. A sua vida é construída em rotinas invisíveis. Sua vida é construída em rotinas invisíveis. O mundo vê os nossos resultados, né? O mundo vê. É legal olhar e ver o post lá agora do Filipão de hoje, mas as rotinas que ninguém vê. Eu estava lembrando dos dias que eu não consegui ir na academia
E eu aprendi os treinos com o Sérgio. E aí, o que que eu comecei a fazer? 50 agachamentos, 50 flexões, 50 abdominais, 50 agachamentos, 50 flexões, 50 abdominais, 50 agachamentos, 50 flexões, fazendo 4 repetições dessa, fazendo às vezes 50 agachamentos completos, 50 agachamentos só com a metade do corpo, e quietinho dentro de casa, no quarto, terminando suado, meu irmão, e dizendo assim, cara, eu venci, venci minha mente. O mundo vê o resultado, Deus vê a consistência, cara. O mundo vê o resultado. Deus vê as rotinas invisíveis. A sua família, seus filhos, o exemplo para eles são as rotinas invisíveis. A Bíblia fala: tudo quanto vocês fizerem, façam de todo o coração, como se fosse para Deus. Então, a gente está falando aqui de disciplina, que é fruto de identidade, identidade, ou disciplina que gera identidade, identidade que traz decisões corretas e decisões que ativam o destino correto. Quando o Ryan Holiday fala que disciplina é destino, ele está dizendo disciplina é igual a identidade, identidade é igual a decisão e decisão é igual a destino. E tem dia, cara, que você vai ter que aprender a fazer igual o William McHenry fala. Tem dia que você vai estar no circo, meu irmão. Hum. Tem dia que vai estar todo mundo rindo de você. Mas esses são os dias que vão te ensinar a ter mais disciplina, mais identidade, tomar as melhores decisões e chegar no teu destino. Quem passou pelo circo não tem medo da tempestade mais. São vários aprendizados, né, naquela jornada lá dele. Mas em todos os aprendizados, cara, a palavra-chave ali daquele livro é disciplina. Acho que é uma palavra-chave da nossa vida é disciplina. Cara, eu tô convencido que o próximo nível que eu tô buscando para minha vida exige um nível de disciplina que eu ainda não alcancei. Acho que é o Benihim, que tá super em alta aí. Ele tá aqui no Brasil, né? Tá todo mundo postando, né? Tô com o Benihim, pastor Benihim e tal, não sei o quê. Um dia os caras chegaram para ele e falaram assim: Pastor, queria que o senhor me ensinasse como é que faz para curar. E aí ele falou: Me encontra amanhã, às 8 horas da manhã, lá na igreja. Quando os caras chegaram, ele estava orando. Os caras ajoelharam e começaram a orar também. E ele continuou orando. Deu 9 horas. Os caras, cara, será que ele viu que a gente está aqui? Não, viu. Deu 10 horas. Um dos caras levantou e falou para ele assim: Foi lá e tocou no ombro dele e falou assim: Pastor, nós viemos aqui porque o senhor pediu para a gente vir para o senhor ensinar a gente como é que faz para curar as pessoas. Aí ele disse assim: Você ainda não está aprendendo? Você ainda não começou a aprender? O cara ora mais de 10 horas por dia, às vezes, gente. 13, 14, 15 horas de oração em um dia. Pensa. Pensa se o nível de disciplina espiritual que esse cara tem não é fora da curva.
Agora, paralítico voltando a andar, surdo, cego, um monte de coisa, umas coisas de louco. Benny Hinn é uma história, quem já viu aí as histórias dele, é um negócio de. Para de negociar a sua disciplina. Eu quero te convidar a fazer uma declaração junto comigo. Se você puder fechar os teus olhos, se você puder se conectar em um nível maior mesmo, assim, agora, para fazer essa declaração. Eu quero provocar você aí para uma ativação profética hoje. Diga comigo, eu não negociarei minha disciplina. Fala de novo, fala assim, eu não negociarei minha disciplina. Eu não terceirizo minha responsabilidade. Eu não vivo por emoção, eu vivo pelo meu propósito. Diga assim, minha casa será alinhada, minha mente governada e o meu destino construído com constância. Mais uma vez, minha casa será alinhada, a minha mente governada e o meu destino construído com constância. Fala, eu não negociarei minha disciplina. Eu sou mais que vencedor. Eu sou forte e corajoso. A vida não vai ficar mais fácil, mas eu vou ficar melhor. Eu vou ficar mais forte. Eu vou ficar mais disciplinado. Eu vou viver a totalidade do meu propósito. Em nome de Jesus. Amém e amém, senhoras e senhores. Sabe, se você aplicar isso que a gente está falando aqui no seu ecossistema, você vai ver um crescimento sobrenatural. Aplica na sua casa, no seu casamento, na sua família. Você vai ter um casamento estruturado, não um casamento reativo. Você vai ter filhos estruturados e não filhos reativos. Aplica isso que a gente está falando na sua empresa e você vai ter um time mais disciplinado e menos emocional. Começa a comunicar com o seu time para que eles entendam esses princípios e valores, sabe? Que eles entendam esses processos, disciplina, desconforto, coragem, tantas outras coisas, decisões. Começa a levar isso para dentro dos teus ecossistemas e você vai ver um crescimento exponencial. Empresas disciplinadas, elas vão chegar em lugares muito maiores. Casais disciplinados vão ser referências. Líderes disciplinados vão ser constantes, então eles vão inspirar as pessoas pela constância. Se tem uma coisa que eu aprendi a olhar nas pessoas, é a constância delas. E hoje, às vezes, a gente posta algumas coisas nas redes sociais, porque a ferramenta digital, ela inspira pessoas. As pessoas estão olhando para você e estão vendo assim, ó, ela faz mesmo todo dia o que ela fala que faz. E a gente sabe que o desafio não é fazer uma vez, é ser constante. Eu não estou falando sobre produtividade, tá? Eu estou falando sobre governo pessoal. Governe-se. O maior desafio de um CEO não é aprender a tirar certo. A tirar certo é rápido, gente. Mas aprender a se governar
para ser um especialista no que faz. Eu não sei vocês, mas hoje eu vou encerrar essa live e passar um pente fino assim, cara. Porque Deus falou comigo. Deus falou comigo assim, cara, coloca a sua vida em ordem. Eu falei isso para vocês no ano passado. No ano passado. Governe-se. Essa é a expressão, governe-se. Então, quando Deus falou comigo isso, eu achei que muita coisa estava bem alinhada já, viu? E, de repente, eu fui percebendo que tinha muita coisa para colocar em ordem mesmo. Ou você melhora a sua disciplina, porque às vezes o problema não é que a gente não vai até o nosso propósito, é que o tempo todo a gente cai para o nível da nossa disciplina. O tempo todo você cai para o nível da sua disciplina. Tem projeto que já era para estar na sua mão, mas você não consegue governar nem sua manhã, nem como você começa o dia. Você não governa sua manhã, você vai ser governado pelo caos do dia. Aprende uma coisa. O que a gente está falando aqui não é o que a gente faz quando a gente quer, não, gente. É o que a gente faz quando a gente não quer. Eu quero ver tu ser bom quando tu não tiver afim de fazer as coisas. Ser bom quando tu tá afim é fácil. O difícil é ser bom quando você não tá afim. Porque quando você não tá afim, sua mente é o campo de batalha. E quem governa ela sempre vence. Você precisa romper com a vida de emoções fracas, emoções instáveis. Porque emoções estáveis sempre geram decisões fracas. Se controlar internamente é, vamos dizer assim, superior a qualquer vantagem externa que você pense que tem. Eu fiz a reunião essa semana com a pessoa, o cara do acidente aqui da moto, com o meu carro, e eu fiquei percebendo, cara, como você ter um controle interno é um negócio surreal. Eu não preciso de mais motivação, não, gente. Eu sou bem motivado. Mas todo dia eu preciso de governo interno. Porque até o fato de você ter muita energia, ser muito motivado, às vezes você se desgoverna internamente. Você é tão pilhado que você acaba pilhando e distraindo. Alguém disse que o homem mais perigoso é o que se domina, do que aquele que simplesmente domina os outros. E eu sei, tá? Que para algumas pessoas a dor está sendo um tema presente. Aprende uma outra coisa que a dor é inevitável, cara. A desistência é opcional. A reação à dor é opcional. Mas se tá doendo, tá te transformando. Tem uma transformação sendo gerada em você.
O desconforto que você está sentindo hoje é o idioma do crescimento. A pressão não vai quebrar você, cara. A pressão está só revelando quem você é. Se fosse você de 10 anos atrás, como é que você estaria lidando com essa pressão de hoje? Então, parabéns. Você já está revelando uma nova versão sua. Valorize suas alianças. Ninguém vence só. Alianças são mais fortes que o talento, cara. Com toda humildade, eu sou um cara bom, mas as minhas alianças são mais fortes que os meus talentos. Meu casamento é mais forte do que eu. Viu, dona Ana? Obrigado pela nossa aliança. Continua, 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 meu povo. Quero ouvir vocês. Quem vai começar aí? Só começa aquele que sabe que está construindo a identidade no secreto. Bom dia, Filipão. Aqui é o Felipe. Cara, que livro maravilhoso, né? Eu gostei muito. E assim, é um livro tão. Porque assim, eu acho que, sei lá, muitos de nós assim gostam dessa parte, né, de parte militar e tal. Eu gosto bastante. E, poxa, você vê que é um livro assim que ele fala sobre muitos, que nem, por exemplo, aquela parte que ele fala, né, que quando tinha um empanado de areia, né? Quando eles faziam alguma coisa que não agradava os generais lá. E ele falava que se tornava um ciclo, porque ele se empanava de areia, aí ele tinha que fazer mais horas de exercício, consequentemente dormir menos, e aí ele falava que isso se tornava um ciclo, só que depois ele começou a perceber que todo mundo que caía nesse ciclo se tornava mais forte, né? Ficava mais forte até que chegou um momento lá que eles foram os primeiros a chegar no, na praia. Então, assim, isso mostra muito realmente sobre resiliência, né? Por exemplo, resiliência é algo que eu tenho aprendido a cada dia, né? Ser resiliente, realmente, poxa, tipo, receber ali as pressões da vida, como você está falando, receber ali os dias ruins, mas falar assim, não, eu tenho o meu propósito, eu sei o que eu quero, e, poxa, esse dia aqui vai passar, e eu sei que eu vou me tornar mais forte, né? É maravilhoso, cara, que livro gostoso de ler, muito bom e live abençoada. Filipão, Deus te abençoe, irmão, e abençoe todos. Amém, amigo. Muito bom. Os CIOs têm uma forma de ver o mundo que eu gosto bastante. Eles dizem que o único dia fácil foi ontem. O único dia fácil foi ontem. Então, cada livro é um desafio, sabe? Hoje é o nosso difícil, hoje é o nosso desafio. Nossa disciplina é hoje, é agora, é aqui, sabe?
E você deveria ficar muito confortável em sentir que sua vida está desconfortável. Você deveria ficar preocupado se você sentir que sua vida está confortável demais. Quem mais gostaria de falar? Vamos lá, meu povo? Compartilha com a gente seus insights aí que você teve durante a leitura do livro. Ou eu vou chamar. Então, bom dia, Ah, olha pessoal. aí. E aí, minha amiga? E aí, meu amigo, beleza? Ó, É, você falou muita coisa, né? Congruente com tá cortando para mim ou tá para todo mundo? a gente mostra, né? Direciona para o nosso destino. Então, são essas pequenas construções que às vezes a gente nem dá importância, que vai nos ajustar para que a gente consiga enxergar o destino e assim atingir. E também quando o Felipe aí, ele até falou, né, sobre essa questão lá da areia, que eles tinham que lá era punido e tal. E por vezes a gente se vê nesse lugar e a gente, ao invés de só passar pelo processo e seguir caminho, a gente fica questionando, ah, mas eu fiz tudo direitinho, por que que eu tô aqui sendo empanado de novo, né? Então, às vezes a gente, em vez de ficar gastando energia tentando ficar só questionando, cara, segue caminho, é o fluxo. Um dia vai acontecer, porque tem o dia bom, tem o dia ruim, e às vezes esse é o dia ruim, e às vezes a gente precisa de fato passar por isso para poder avançar. E aí tem uma outra parte que ele fala também do circuito, é circuito, né? Do círculo. É, e que às vezes a gente pensa que aquilo Cortou um pouco, amiga, nessa parte. Eu consegui ouvir até círculo. vai nos destruir, e na verdade é aquilo que nos vai fazer, a gente, na verdade é aquilo que nos vai nos fortalecer. Cortou um Então, pouco. de novo, né? É, Deixa eu eu ver só se ouvi você pegou. até, Peraí. ouvi até círculo. Tá me ouvindo agora? Tá ruim? Estamos te ouvindo. Cortou ainda? Tá. Não, é só para fechar, do círculo, né? Que às vezes esse circuito a mais, entendeu? Então, para mim, foi alguns insights que ficaram. Deu para ouvir ou cortou também? Deu para ouvir. Agora deu para ouvir. Muito bom. Uhum. Obrigado por Então compartilhar. é isso, meu amigo. Obrigado por compartilhar. É, David Goggins, sei lá como é que pronuncia o nome dele, é um dos caras dos SEALs. Ele dizia: permaneça duro, não ceda. Continua, não abre. Mais alguém? Sim, importante. Olha aí, Patrícia. Diga, minha Nossa, amiga. você trouxe três coisas importantes, né, Felipe? É, primeiro, a gente precisa temos as microvitórias, né? A gente precisa perceber as microvitórias. Caramba, uma cama é uma microvitória, né? Isso é fantástico. Outra coisa que você trouxe foi a questão da honra. Peraí, um minuto. Você trouxe a questão da honra, e eu acho que isso aqui é um ponto muito importante, porque
Você falou que sentia falta, né? Mas foi uma estação. A questão do Clube do Livro Diário. E a gente tem vivido isso no devocional, que foi um fruto do Clube do Livro. Então, assim, né? Eu trago para todos que não conheciam, assim, eu honro a sua vida nesse sentido, porque o Clube do Livro trouxe um derramamento. E nós vivemos uma atmosfera hoje diferente no devocional por conta de um ajuntamento, por conta dessas micro vitórias, de alguém que não desistiu e no desconforto permaneceu firme. Foi resistente na resistência, né? E quando você traz a questão do desconforto, né? Trazer essa questão do próprio domínio, do próprio governo, que o homem mais forte não é aquele que domina outro homem, mas é que domina a si mesmo. É uma cidade fortificada, né? Então, assim, foi até interessante porque você falava, eu falei assim, meu Deus, parece que o Felipão estava no devocional hoje, né? A gente falava muito sobre identidade, né? Identidade, decisão, essa questão de você saber que há às vezes, uma resposta de um cenário meio que caótico, mas você não pode se isolar, né? Você tem que enfrentar, você tem que estar na ofensiva, mas agir de maneira, né? De quem olha de cima para baixo. E hoje foi tão interessante porque a gente muitas vezes, assim, a vinda do inimigo, ela vem tão sutil, mas ela vem tão devastadora, entendeu? Que aí ele busca, de alguma maneira, trazer essa figura da rejeição para que a gente busque, sabe? A questão de figuras emocionais de uma maneira desesperada. Hoje a gente estava lendo sobre isso. Para compensar, às vezes, uma iminente morte. E quando você, né, nesse livro de hoje, há um convite da gente, de fato, assim como veio a, o passo a passo, né, que a gente trouxe aqui, que o passo a passo é disciplina, identidade, decisão e destino. Como disse, Deus não entrega nada para quem não é disciplinado. Deus não entrega nada para ninguém que é pelas metades. Você precisa saber quem você é, porque se você não sabe quem você é, você não tem como permanecer caminhante. Mas isso parte pelo pressuposto de uma decisão. Eu quero ser participante. E aí você caminha para o seu destino. Interessantíssimo hoje. Combinou muito com a questão do devocional que vivemos. E aí eu quero aproveitar, claro, né, para reforçar essa honra que você nos dá a oportunidade de fazer com outras pessoas. Então eu quero fazer de maneira pública aqui, que no Clube do Livro houve um derramamento sobre nós e hoje a gente é fruto e vive um devocional por conta disso, por conta de uma decisão, por conta de uma disciplina de levantar todas as manhãs, mesmo quando estava doente, porque você sabia qual era o seu propósito, né? Você tomou a decisão de permanecer e encarar até o fim o Clube do Livro. Então isso é honroso. E a Tia está aqui para isso, a Anne está aqui, né? A Paula, que fazem parte do devocional, frutos do Clube do Livro. Muito obrigado, de verdade. Muito bom, Paty. Show de bola. Uma frase do CEOs é: quando você acha que acabou, você só chegou em 40%. É um dos jargões deles. Você acha que acabou, você só chegou em 40%. Então, é o que a gente acabou desenvolvendo, né? Tiveram dias ali que a gente realmente falou, cara, não dá mais não, chegou no limite. Não, peraí, ainda dá. A gente ainda vai muito além disso aqui. Tá doendo, minha treinadora falava, a dor é a fraqueza saindo do corpo, meu amigo. Então, tá doendo, você tem mais para entregar, entendeu? O segredo é não tocar o sino. Tem gente que toca o sino todo dia. Tem gente que toca o sino todo dia. Mas, pelo amor de Deus, não toca o sino. Não toca o sino. A gente não desiste, a gente não deixa ninguém para trás. Agora, tem gente que escolhe ficar para trás. Tem gente que escolhe ficar para trás. A única coisa que deixa alguém para trás quando você tem um time é as pessoas que escolhem ficar para trás. Porque o CIOS é isso. A liberdade que o cara tem é ele pode desistir, ele pode pedir para sair.
Mas aqueles que permanecem, sabe, eles vão se tornar pessoas dignas de caminharem junto. Gente que tem, gente digna de ser seguida, gente digna de estar na mesma mesa, na mesma jornada. Filipão, mas tá Sabe o que difícil. Se sabe o que é adapta. interessante hoje? O O segredo, interessante só, que o só JB traz fechando, hoje no. só Ah, fechando o raciocínio. O desculpa. segredo é Sim, se sim. adapta e supera. Se adapta e supera. Rápido. Quanto mais rápido, melhor. Se adapta e supera. Pode falar, amiga. Não, eu tava falando assim que hoje o JB trazia no devocional exatamente isso, né? Que a guerra que a gente trava pela cultura não são pelas nossas forças carnais, mas pela autoridade suprema de quem sabe qual é a sua identidade. O que você trouxe hoje, né? Sobre domínio, sobre governo, né? Ó, Achei interessante. Deixa eu ver, cara. Tava no devocional, não é possível. hum, é isso. Mais alguém? Então, se não tem mais ninguém, eu encerro dizendo que homens comuns param quando a vida fica difícil, mas homens fortes ou mulheres fortes, treinados, eles continuam quando ninguém mais continua. E é isso que faz deles pessoas incríveis, sabe? É isso que vai fazer de vocês pessoas incríveis, cara. Deus tem um lugar incrível para cada um de vocês aqui. Aqui eu sei que tem treinadoras, mentoras, empresárias, líderes, homens e mulheres aqui. Tem poucos homens hoje aqui na live, né? Só tem, acho que eu e Felipe. Os Felipe são diferentes, cara. Entendeu? Mas, é, sabe, o lugar que Deus tem para nós é sobre isso, cara. Se ninguém continuar, continua. Tu vai chegar. Quando tu chegar, vai fazer muito sentido. Você vai olhar para trás e vai dizer: Ah, então era por isso. Era isso que Deus queria forjar em mim quando Ele estava dizendo assim: calma, 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 vai dar bom, vai dar certo, você vai chegar. Sabe, é isso que Deus queria fazer em mim quando Ele estava me ensinando a não tocar o sino, não desistir, não desistir. E que o dia de vocês e a semana de vocês seja uma semana grandemente abençoada, altamente favorecida, profundamente amada por Deus. Sabe que o próximo livro nosso seja melhor ainda que esse. Coloquei a lista lá. O próximo livro é O Jeito Harvard de Ser Feliz, se eu não me engano. É o próximo. Depois a Agatha vai mandar de novo isso. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Na outra semana, Chaves para Economias do Céu, do Chalbos. Quarta Dimensão e o Metanoia 21 Dias. Nós vamos ler esses quatro livros agora em abril. Então já imagina que a gente vai. Meu Deus, é abril agora, gente. A gente vai entrar numa atmosfera meio louca aí, viu? Prepara seu espírito. Vai ser bom pra caramba. E é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu tô feliz. Tô feliz porque eu saio daqui hoje com a seguinte missão, cara. Não vou tocar o sino, velho. Aconteça o que acontecer. A gente vai continuar. E vamos fazer uma foto? Cadê a galera da foto? Imagina aí que acabou de cair um Pix. Deixa eu ver. De R$ 5.000 na conta de vocês.
sorrisinho não ficou legal, não. Agora imagina um Pix de R$ 500 mil hoje caindo na conta, meu povo. Como é que ficaria o sorriso agora? Hã? Ajuda ou atrapalha? É bom demais, né? Gente, incrível estar com vocês mais uma vez. Obrigado pelo sim de cada um de vocês. Nós estamos juntos, no mínimo para sempre. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.